Muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. O meu nome é Denilson e você está aqui no canal dos livros apócrifos. Eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal. A vocês que ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam, ative o sininho e dê o seu like, que é muito importante. Pessoal, quem são os cananeus? Vocês já ouviram falar na Bíblia do João Ferreira de Almeida que existe um povo chamado cananeu, eteu, aveu, jaboreu, se eu não me engano. Esses povos, mas principalmente o povo cananeu, você já ouviu falar? Os cananitas, eles são descendentes de Cã. Você tem que entender isso direitinho. Olha só esses nossos irmãozinhos e essas criancinhas pretinhas, lindas, né? Tudo faz parte do continente africano, né? A escritura, todas as passagens da Bíblia, pessoal, foram retiradas do povo africano, do povo etíope. E nós vamos mostrar para vocês na Bíblia como nós fomos enganados por esse sistema religioso, para não entendermos história. Não é religiosidade, não, é história. Eu vou contar para você história. História de Yahushua e a história desse povo aqui, ó. Desses pretinhos lindos, do qual eu se pareço com todos eles, né? Ainda bem que nós somos todos pretinhos, os descendentes de Adão, os descendentes diretos de Adão. Claro que os brancos também o são, tá, pessoal? Não é só os pretos, não. Todos os seres nascidos depois do dilúvio veio depois de Adão. Mas você vai entender isso direitinho agora, porque os cananeus, eles têm uma participação, inclusive o povo hebreu. As pessoas fazem, né, confusão entre hebreu e cananeu. Hebreu são os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos, eu vou falar uma linguagem que você entende, os 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos se tornaram em 12 tribos. Tribos, ó, pretos. Tribos vem de preto. Tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Manassés, tribo de Azer, Naphtali, Levi. Então são tribos, Rubens, Dan, são 12 tribos, ou seja, 12 nações. 12 nações de pessoas pretas que estavam aonde? Na África. Na África. Só que os filhos de Jafé, eles mudaram a história. E uma parte dos filhos de Jafé resolveu pegar a identidade de uma das tribos, das 12 tribos, a tribo dos Yahudins, que eles chamam de judeus. Ué, Denilson, peraí, vamos lá. Então, esses homens que estão lá em cima na faixa de Gaza, lá naquele país chamado Israel, eles não são judeus? Não, eles são judeus porque eles aceitaram pela fé, eles se tornaram judeus pela fé. Yahudim é o nome da palavra, mas eles são jafetistas, eles são descendentes de Jafé, eles são filhos dos Askenazes. Mas hoje eu quero falar dos cananeus para você entender bem. E eu acredito que a partir de agora, com essa facilidade de entrega que nós estamos falando para você, você vai entender bem essa história de cananeu, né? De edomita, de sefadita. Você vai entender um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse tipo de judeu. Como tudo aconteceu na África, esse povo pretinho aqui é o povo que veio dos filhos de Cã. Vamos ver, ó, o livro que eu vou ler eu vou ler o livro apócrifo, tá vendo aqui o apócrifo? Na página 26 e página 27, ó, desse livro aqui, eu printei a tela para mostrar para vocês algo interessante, para você saber quem são os cananeus, e depois eu vou viajar, vou mergulhar em imagens. Essas imagens são mais fortes do que palavras. Imagens são mais fortes do que palavras. Infelizmente, eu sou sincero, eu não sei editar. Se eu soubesse editar, eu ia fazer um trabalho fantástico para vocês, mostrando quem realmente é quem dentro das escrituras.
e mostrar para vocês que a escritura, na verdade, nada mais é do que história. São contos do nosso antepassado, do nosso passado, que foi ocultado. Você já percebeu? Você que é pretinho, que está aqui no Brasil, até no nosso grupo aqui, já percebeu que você não sabe a genealogia da sua família? Pergunta um preto desse do Brasil, um preto que está morando nas favelas, né, se chama de favela, comunidade. Pergunta de que lugar da África os antepassados deles veio. Eles vieram, eles não vão poder, eles não vão saber te responder. Porque é como se alguém apagasse a genealogia desse povo. Mas nós estamos aqui, primeiro, para resgatar de vocês, do brasileiro, a genealogia. Vocês têm que saber quem vocês são. O brasileiro não brotou da terra. Você que é brasileiro, você não brotou. Você é pretinho, você não brotou da terra. Você não foi plantado no chão e nasceu. Existe o início. O início de tudo é Adão. E Adão era da cor, Adão era da cor, preta. Depois o primeiro filho de Adão, depois de muito tempo, lá no finalzinho, antes do dilúvio, nasceu um branquinho. E desse branco é que foi reconstruído toda a terra. Mas vamos lá. Tá preparado? Eu quero de coração que vocês entendam e comentem aqui se vocês entendem a forma como eu falo. Olha só, vamos começar? Eu printei essas telas aqui desse livro aqui, desse livro aqui. Então eu vou ler para você, tá vendo? Printei a tela. Mas antes eu queria mostrar uma coisa para vocês interessante, Eu queria mostrar o mapa da África. Isso tem que ficar na sua cabeça. Isso não pode ser da sua cabeça. O mapa da África. Denilson, você pode ver aqui no mapa que tem África, o continente grandão, e um continente mais abaixo chamado América. Que na verdade, gente, é tudo África. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, tudo é África. É África, gente. E vocês percebam que não tem um oceano separando o Brasil da África, tá vendo que não tem um oceano? Por quê? Porque a Pangeia separou esses dois continentes. E tudo vai ficar mais fácil para você quando você começar a olhar e entender isso aqui. E quando é que aconteceu isso, Denilson? Eles dizem que foi há milhares de anos atrás. Mas eu tenho quase certeza que foi na morte do Messias, chamado Yahushua. Houve um grande terremoto na Terra que quase destruiu a humanidade. E nesse terremoto houve uma separação desse continente, né? Desse continente que está aqui, Esse continente está aqui. Esse continente foi separado. E um país foi afundado ali no meio, entre a África e a América. Um país chamado, nós chamamos ele de Yahushurun. A verdadeira Yahushalaim está debaixo d'água, gente. Paz, meus senhores. E isso nenhum canal do YouTube vai dizer isso para você. Porque se eles informarem isso, você que é evangélico, você que está crendo lá naquela faz de casa que aquele povo lá é o povo de Israel, mas Denilson, são muitas evidências, é isso mesmo, é para te enganar mesmo. Aquele país chamado Israel foi criado em 1948. Lá era uma colônia inglesa, se você quer saber. Os gregos, os ingleses são os gregos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar. Então vocês já memorizaram, mentalizaram esse mapa aqui? E eu não sou professor de história, tá? Eu não sou professor, eu me formei em outra, eu fiz gestão de segurança privada, não fiz nada de história. Mas eu quero dizer para você que está aí me vendo, que a religião, ela pegou a história e transformou em religião. Então você que está aqui no Brasil, você que está na América Latina, você jamais vai entender isso. Porque quem escreveu isso foi os padres romanos. Os romanos ocultaram a história, junto com os askenazes. Bom, vamos lá. Vamos lá, Denilson, você está falando muito, vou ampliar aqui, tá vendo? Vou ampliar bastante. Você pode ver que essas partes do Brasil, elas fazem a fronteira certinha com o oeste da África. Lá, o Recife, Sergipe,
Bahia, Campos aqui no Rio de Janeiro, ó, Santos em São Paulo, Pelotas no Rio Grande do Sul, todas essas orlas, elas fazem uma tipo um encaixe entre a África e a América. Então, na verdade, nós somos todo camarada que mora no Brasil e na América Latina, ele é um africano, ele é um etíope. Um beijo a todo o povo aí da África, meu irmão Maú, lá da África do Sul, minha irmã lá de Beniguia, Serra Leoa, um abraço, pessoal de Angola que está aí nos assistindo. Alguns conhecem as histórias, outros não. E nós temos uma porção de africanos, né, de pessoas que estão na internet agora, que estão criando coragem, né? Claro que eles não sabem a história porque os colonizadores tiraram essa história deles, né? Mas devagarzinho, tanto na Europa como aqui no Brasil, a verdade está aparecendo, está reaparecendo a verdade. Vamos lá o que é importante aqui para mostrar para vocês agora. Vamos lá, deixa eu diminuir isso aqui. Vamos voltar aqui para aqui, ó, mais um mapa da... É tanta informação, gente, ó, é mais um mapa. Esse é um mapa mostrando que na África existe um lugar chamado Judá. Ah, meu irmão, isso aqui, ó, tá vendo marcadinho aqui, ó? Tem Jerusalém, Judá, tem Judá, tem Jerusalém, tá com letra J, não existe, tá, pessoal? Mas eu tô dizendo para você que na costa oeste da África, que faz aquela fronteira, né, direitinho que eu mostrei para vocês aqui com o Brasil, lá está o verdadeiro povo hebreu. O povo hebreu está lá, está aqui no Brasil, está separado, espalhado pelo mundo. Ó, os hebreus e os judeus da tribo de Judá. Aí, tá vendo a tribo de Judá aí? Os Judá, que tá lá, tá, pessoal? A tribo de Judá ainda está lá. Só que eles escondem isso a 7 chaves, para você nunca perceber que eles existem ainda hoje. Porque se o povo acordar e começar a entender que tudo é uma mentira, que isso aqui foi escrito pelos romanos, que invadiram os romanos invadiram os domínios africanos e roubaram a história dos nossos irmãos pretos. Escravizaram os nossos irmãos pretos com a ajuda dos próprios pretos. Você sabia disso? Os próprios pretos fizeram a ajuda da escravização dos outros irmãos chamado preto, porque hebreu quer dizer povo preto. Hebreu é preto, então logo tribo de o judeu, né? Pessoal que é judeu, levita. Tanto é que Jamaica, o Haiti, lá no Haiti são os verdadeiros levitas estão no Haiti. Você sabia disso? Por isso que existe muito fenômeno paranormal dentro do continente africano. Mas vamos lá, vamos devagarzinho para você entender. Uma ótima noite para vocês, obrigado. Meu nome é Denilson, eu estou aqui no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Eu professo a fé no nome do nosso amigo, irmão, né, o nosso rei, Yahushua Hamashia, a qual você foi enganado dizendo que o nome dele é Jesus. Vamos lá, mas para isso você tem que entender a história. Se você não entender a história, você vai ficar perdido, meu irmão. E aí vai cair num montão desses contos que tem aí, religiosos, que inventaram para te enganar. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, eu já fiz isso aqui, né? Vamos lá. Olha aí, ó. Então vamos ao que interessa. Tá nesse livro aqui, tá, gente? Ó, eu tô tirando esse livro aqui, tá vendo? Ó, esse livro aqui. Olha aqui, ó, vou diminuir aqui. Eu quero que você leia, eu boto aqui para você ler, ó. São esses os filhos de Sem. Sem... Bom, peraí, vou pegar aqui o mais velho, peraí. Vamos pegar o... Ó, vamos pegar esse nome, ó. Tá vendo aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Noé teve 3 filhos, beleza? Noé teve 3 filhos, ok? Então Noé, o primeiro homem branco da terra, depois do dilúvio, teve 3 filhos. Um se chamava Sem, que é o que eu vou ler, o mais velho. O outro se chamava Cã, e o mais novo, Jafé. Ou vice-versa, Jafé no meio, Cã o mais novo. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Tá vendo Sem? O Sem, ele teve filhos. Então, o que Noé fez? O Noé dividiu a terra em 3 partes iguais. Ele dividiu em 3 partes iguais.
foi tirado sorte entre eles e um anjo fez a divisão. Então ninguém poderia entrar na terra de ninguém. Por isso que você vai entender que esses conflitos por terra que existe hoje no mundo não é do Pai, não. Isso é Satanás que botou, ou o adversário colocou a ganância no ser humano para um querer a terra do outro. Isso vem em efeito escalonário, de baixo para cima, ou de cima para baixo. A ponto de hoje, por exemplo, você vê o grande número de pessoas nas cidades que tem problema de moradia. Mas se você viajar no campo, você vai ver um número de terra, sabe, que não tem explicação. Não tem explicação para esse problema de aluguel, de moradia, de brigas por causa de terreno, né? E essas coisas mais que a gente já conhece aí, que tudo isso veio por causa da desobediência. Noé chamou os 3 filhos e falou: olha, vocês não podem brigar por causa de terra. A terra é grande, meu irmão, mas um quer dominar sobre o outro. Um quer tomar o que é do outro. E é por isso que está gerando os conflitos. Então são esses os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã. São 5 filhos que ele teve. Sem teve 5 filhos. Sem foi o filho primogênito de Noé, o mais velho. Sem foi o que carregou os restos mortais do nosso pai Adão e colocou no centro da terra, no Gólgota. Ele carregou os restos mortais do nosso pai Adão e colocou na África. Tá ouvindo? Ele colocou na África. O Gólgota fica na África e não lá no Oriente Médio, lá em cima. Lá em cima é Novo Mundo. O que, Denilson? E ao Sem foi garantido uma bênção especial de Noé para ele. Ele iria herdar uma terra que manava leite e mel. E qual é essa terra que manava leite e mel? Você vai começar a entender agora. A terra que manava leite e mel era a América. Vou falar bem claro para você entender. A terra que manava leite e mel, a terra que mana leite e mel, a terra que mana leite e mel é esse continente aqui, ó. América. A América foi prometida para Sem, para os semitas. Eles são donos dessa parte. O pai dividiu o continente e deixou esse continente para os descendentes de Sem. Quem é descendente de Sem, Denilson? Vai começar a entender agora como é que isso é fácil. Os descendentes de Sem são Abraão. Abraão era descendente de quem? De Sem. O pai de Abraão era descendente de Sem, era semita. Os semitas, eles também eram pretos. Os semitas são os verdadeiros... Porque, veja bem, Abraão não era judeu, Abraão não era hebreu, e Abraão não era israelita. Abraão não era judeu, Abraão não era israelita, e Abraão não era hebreu. O pai das nações não era hebreu. Então esse povo que está dizendo que é o povo do Criador, esse povo de Israel que está dizendo que é o povo do Criador, eles têm que tomar muito cuidado. Primeiro que o nome não é Israel, o nome é Yahushurun, e a capital é Yahushalaim. E era do povo preto. É isso que eu estou te falando. Pode se assustar, pode falar para o teu pastor lá, pode falar para o teu reverendo, pode falar para o teólogo lá, que é isso, é verdade. Que talvez você não saiba. Você que está aqui no Brasil, você não saiba. Você que está no mundo, você não saiba. Ah, Denilson, então isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa, gente. Gente do céu, isso explica muita coisa, cara. Vai vendo, hein? Vai vendo aí o que isso vai dar. Tá vendo? Tu tá entendendo a bagaça, como é que é? Então, esses são os filhos de Sem, o mais velho, a qual tinha como promessa a terra que manava leite e mel. Só que para ele chegar na terra que manava leite e mel, olha aí, ó. Eles estavam aqui, ó. Eles estavam aqui, no meio da África. Está escrito África, estavam aí, próximo aí. Eles tinham que caminhar até o local onde está South África, para eles tomarem todo esse território que o pai ia separar com o tempo e ia destinar a ele a casa perdida de Israel, as 10 tribos de Israel.
junto com os remanescentes que aqui estavam na terra. Tá fácil para você entender? Tá fácil, né? Tá legal, né? Então, Abraão não era judeu, Abraão não era israelita e Abraão também não era hebreu. Abraão não era hebreu. Abraão era da terra de Ur dos caldeus. Abraão, ele pertencia ao que nós chamamos de... Nem Babilônia era. Nem Babilônia era. Babilônia a gente até fala aqui que é Babilônia, mas não é Babilônia não. É praticamente a Suméria, gente. Abraão era da Suméria. É isso aí que eu tô te falando. Por isso que hoje você vê tantas tábuas de esmeralda da Suméria, né? Fala que os judeus copiaram, né, as informações, Moisés copiou. Você está entendendo como é que o negócio, a bagaça, como é que é grande, que agora essa parada desenrolando para as pessoas? Denilson, você falando assim fica tão fácil, cara. Você tem facilidade, né, de falar as coisas. Pois é, você tem que compreender. E a Ruxa falou assim, ó, examinai as escrituras. Então você tem que examinar e pesquisar. Você não pode comer na mão de qualquer pessoa que vem falando mentiras para vocês aqui na internet. E aí você vai se enrolar. Olha aí, ó. Agora vamos ao mais importante para você entender. Então, a gente já viu aqui que são esses os filhos de Sem, né? Elão, esse pessoal cresceu, gente. E esse pessoal formou nações. Entende o que eu tô te falando? Daí, desses homens aí, do Elão, do Azul, do Asfaxad, de Lude, de Arã, 5 filhos, ficaram grandes. E aí que entra a história que a gente não consegue compreender hoje. Bom, beleza? Aí vamos ver mais adiante, ó. Peraí, rapaz. Ô, Denilson. Aí, gente, ó. Aí vem aonde eu quero mostrar para vocês Canaã. Ó, Canaã teve 4 filhos. E os filhos de Cus... Não, perdão. Deixa eu mostrar aqui para você. Cã teve 4 filhos. Cã, ó, Sem. Agora Cã. Cã teve 4 filhos. Qual é os nomes dos 4 filhos de Cã? Cuxi. Não vou ler Mitzraim, não. Vou ler Egito e Fute. Fute e Canaã. Então, qual os nomes os nomes dos filhos de Cã? Cuxi, tudo preto. Mitzraim, que é o Egito, tudo preto. Fute e Canaã, tudo preto. Esses são os filhos de Sem. Elão, Assu, Arfaxad, Lude e Arã. Tudo preto. Esses são os verdadeiros pretos. Esses aqui, ó, os filhos de Sem. Filhos de Sem são pretos. Preto, povo preto. Povo preto, povo da raiz que seguiu Adão. Preto, da cor do pó da terra. Preto. E o povo também. Os 4 filhos de Cã, que eram também pretos, só que um preto... Sabe aquele preto, gente, que você vê que até a palma da mão dele é preta? Esses são os descendentes dos hebreus. São os verdadeiros hebreus. Aqueles pretos, pretinhos, né, que tem a palma da mão preta. Ele é preto, tão preto que até o olho dele também é preto, já viu? Essas pessoas de cor escura, que até a palma da mão e o olho é preto. Então, esses são os verdadeiros hebreus. E nós, que somos um pouquinho mais claro, mas que temos a miscigenação, você vê que eu sou misturado. O meu pai, a família do meu pai é toda branca. E a família da minha mãe é toda indígena e pretos. Então tem uma lama aí nessa genealogia da minha família. Tá começando a entender agora como direitinho a bagaça? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para vocês. Eu quero falar sobre os cananeus. Cananeus vêm de Canaã. Então eles eram pretos, eles vieram daqui. Os cananeus vieram dessa galera aqui, ó. Cananeus de Canaã. Cananeus de Canaã. Então de Canaã tinha Cuxi, Sabá, Avilá, Sabatá, Ramatá, Sabatecá. Esses são os filhos da descendência de Canaã. Tá vendo?
Eu quero que você entenda que essa galera de Canaã, ou de Cã, é uma galera grande também preta, gente. Tá vendo, para você entender que houve confusão entre os pretos? Por isso que quando... Eu vou te mostrar agora uma passagem que você vai entender essa passagem agora. Você vai entender direitinho essa passagem. Aí, vamos lá. Então já falei de Sem, de Cã, agora eu vou falar de Jafé. Esses são os filhos de Jafé. Olha o nome dos filhos de Jafé. O Jafé é o filho branco de Noé. Quando Noé desceu da arca, ele tem 3 filhos. 2 pretinhos e um branco. Não é moreninho e amarelo, não. Ele teve 2 filhos pretinhos, só que um era mais preto do que o outro. O que era bem pretinho mesmo, era o hebreu. Era o Sem. O pretinho, mas que não era tão preto, era o Cã. E o branco é o Jafé. Então o que Noé fez num sorteio entre eles? Olha, ô Jafé, você vai ficar com toda a Europa, com lugar frio. O lugar, né, a Europa, você sabe que a Europa é um pouco mais frio do que o resto do continente. E devido à pele, né, da cor branca, ela ter pouca resistência à melanina, e o continente africano está mais próximo do que eles chamam de linha do Equador, mais quente, então eles vieram para cá. E o povo descendente de Sem era um povo nômade. Era o único povo que eles tinham que levar os restos mortais de Adão, de Adão, para o centro da terra. E com isso, eles teriam que sair da onde eles estavam, lá do Monte Ararat, e caminhar até o Gólgota, passando pelo centro da África. E aí, depois que eles chegassem no Gólgota, eles teriam que caminhar para a terra que manava leite e mel. Antes, eles teriam que passar em Salém. Salém era o local onde estava Melquisedeque, que era o próprio Yahushua. Denilson, eu nunca ouvi isso na minha vida, meu pai. Pois é. E Melquisedeque abençoou Abraão. Tanto que Abraão pegou o dízimo que os pastores inventam aí que é dinheiro, mentirosos. Pegou parte da colheita, trigo, criação de bichos, e deu em Salém. E Melquisedeque falou para Abraão: olha, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. Então eles tinham que caminhar para cá, onde nós estamos vivendo, na América do Sul e na América do Norte. A América era a terra que manava leite e mel para eles. Começou a entender? Só que esses caras aqui, ó, tá vendo? Esses eram os filhos de Jafé, ó. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tirás, são 7 filhos. Ó, e os filhos de Gomer, isso aqui vem falando em especial a esse filho aqui, ó, Askenaz. Os Askenaz foram os filhos dos filhos de Jafé que criaram ambição. Meus amigos, eles eram povos de batalha, povos dominadores, e eles estenderam seus domínios sobre os seus irmãos. Esses Askenazes aqui pegaram a identidade dos filhos de... Eles pegaram a identidade dos filhos de Sem. Eles, os Askenazes, esse aqui, os Askenazes, eles não tinham identidade. Então eles pegaram a identidade, eles se apossaram. Por isso que você vê que hoje tem judeu branco. Nunca existiu judeu branco, gente. Judeu nunca foi branco. A tribo de Judá, de Arudá, tudo preta. São descendentes de Sem. São semitas, entenderam agora como é que é o negócio? E os cananeus, que é o que eu quero falar hoje, que eu já estou enrolando aqui para poder deixar bem claro, mastigado para vocês. Os cananeus, eles são os filhos de Canaã, que criaram uma religião. Nessa religião, eles adoravam a Baal, que foi copiado pelos semitas.
também os semitas se perderam. Pararam de acreditar em Yahweh, para acreditar em Javé, que é o dragão, para acreditar naquele Deus vingativo do Velho Testamento, que você vê um Deus se irando, destruindo, mandando matar, mandando destruir. E todos eles foram enganados. Todos aqueles que vieram depois de Abraão, da descendência de Abraão, foram enganados por esse Deus. Que hoje, e até hoje os filhos de Abraão são enganados por outro Deus. Hoje, os filhos de Abraão são enganados pelo Jesus. O Jesus está enganando você, que é descendente de Abraão, porque todas as pessoas de cor, igual a minha, Jasper Sardônio, vocês têm o pé dentro, a sua genealogia, você que é preto ou pardo, a sua genealogia é do povo ou canita, ou do povo semita. Ou você é semita ou você é canita. Você não pode e não tem como ser askenaz. Entendeu agora? Ficou mais claro você? Por isso que eu falo que o Brasil, 60%, 65% do povo brasileiro é de origem parda e preta. 70% do povo mundial é de origem parda e preta. Denilson, quantas informações são... Gente, a gente fica assustado. Porque o povo tem que conhecer quem é você. Se você não conhecer isso, você vai ser enganado. Vão te contar uma história de igreja que você está sendo enganado. Uau, Denilson. Você está sendo enganado. Agora você veja aqui, ó. Esses são os descendentes de Cã. Esses são os cananeus. Esses aqui são os cananeus. Olha os cananeus. Eles são os cananeus. Eles foram confundidos com os semitas, que também são pretos. E os cananeus, os Mitzraim do Egito, escravizaram o povo hebreu, descendente de Sem. Agora ficou fácil para você entender? E aí eles caminharam na África. Egito é dentro da África. Olha, eles caminharam pelo Egito, é dentro da África. Egito dentro da África. Por isso que existe uma grande confusão. Vai vendo, hein? Ó. Livro de Josué, que o nome dele não é Josué, tá? É Yahushua, o nome de Josué. Tá dizendo o seguinte, no capítulo 17, ao que os descendentes de José não teve 12 irmãos? Você conhece a história de José do Egito? Conhece a história de José de Mitzraim, do Egito? Eles não desceram para o Egito, eles não foram para lá, olha gente, presta atenção nisso, que isso é importante. Eles estavam uma grande fome no mundo. O irmão dele foi vendido, José foi vendido como escravo e tal. Eles vieram para o Egito, Jacó foi para o Egito, ou seja, a Shem, a descendência de Sem, veio para o Egito. E os semitas, que são pretos, veio para dentro do Egito, que era preto também. E esses egípcios, Mitzraim, escravizaram os descendentes de os Mitzraim. Eles escravizaram os descendentes de Sem. E olha o que aconteceu para você ter a testificação disso que eu estou falando. E aos que descendentes de José contestaram os montes de Efraim, não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que habitam nas planícies possuem carro de ferro. Tantos que vivem em Bet-Sean, casa da tranquilidade. Começou a coçar aqui minhas costas aqui, desculpa. E a sua aldeia, aos que vivem no vale de Jezreel, que quer dizer Deus semeia. Olha aí, gente. Então, as 12 tribos caminharam para Mitzraim, para o Egito. E lá no Egito eles se misturaram, os pretos, tinham os pretos descendentes de Sem e os pretos descendentes de Cã. Quem, na verdade, sempre escravizou os pretos foram os pretos, e não os brancos. Depois, os descendentes de Jafé escravizaram também os brancos. Mas a primeira escravidão veio de preto para preto. O irmão dominou sobre o outro irmão, desobedecendo ao pai. Vamos lá? Vamos caminhar? Olha aí, ó. Esse daqui é essa cor aqui é de um semita. É de Sem. Não é de Cã, não é da África, não é africano. Por isso que existe a confusão entre africanos
e semitas. Africanos e semitas, semita e africano. Tá vendo aí qual a diferença? Tá vendo como é que o negócio agora você vai entender bem isso aí, essa parada, ó? Aqui são os africanos de Misraim. Olha a cara deles como é que era. Por isso que você vê essas esfinges lá do Egito, ó, aqui, ó, olha a cara, ó. Ramsés, esses caras aqui todinho aqui, ó, tudo eram descendentes de Cã. Todos eles descendentes de Cã. Tá entendendo agora, gente? Ficou fácil? Esses caras aqui é tudo descendente de Cã, tudo descendente de Cã. Esses aqui não eram hebreus. Eles nunca foram hebreus. Eles eram os que amavam a Baal-zevu e as entidades, né, os caídos, que eles chamam hoje, eles reverenciam eles como da Suméria, como os Néfilins. Esses caras aqui se perderam adorando outros deuses. Os cananeus se perderam adorando outros deuses, que está se perdendo até hoje. Até hoje, os deuses do Egito são adorados dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, dentro das igrejas evangélicas e pelo mundo, e no YouTube também. Denilson, assim fica fácil demais, meu irmão. Você está me mostrando tudo. Pois é, eu estou te mostrando tudo para você entender isso. Por que a história é importante para vocês? Esses são os semitas. Esses são os semitas, olha o semita. Por isso, quando a pessoa fala assim, os 12 discípulos de Jesus eram brancos, mentira. Eles eram semitas, gente. Eles eram pretos, ó, pardos. Pretos e pardos. Na verdade, eles já eram uma miscigenação. Porque os verdadeiros semitas eram bem pretos. Pretão mesmo, ó, tá vendo? Todos eles aqui, ó. Ó, esse é Judas, João, né? Peter, que era o Pedro. Olha o Pedro aí, ó. Mateus, olha o Mateus como é que era. Tudo preto, tudo negão, ó. Tudo negão. Tudo crioulo. Tudo da cor jaspe sardônio, da cor do Messias Ruxo. Daquele lá, ó. Do pretão lá, ó. Ele era da cor de jaspe sardônio. Porque o Jesus pegaram os jafetistas, que são os branquinhos, pegaram a história do Yahushua e colocaram como se fosse um descendente deles. Eles já têm mania de mudar a história já por isso. Os askenazes gostam de mudar, eles mudam a identidade, gente, das pessoas. Na sua genealogia tem o nome de Yahoo. Se você vê lá nos escritos da França, e a França, na verdade, é a Roma, e a Roma é a França, nos navios tombeiro e negreiro que vieram para cá, trazendo escravos, que eles dizem que foram da África, eram africanos, mentira, eles eram semitas. E eles foram escravizados também pelos canitas. Tá entendendo agora, gente, como é que o negócio, a bagaça funciona? Assim é muito simples. Eu não sei se você não consegue entender isso. Se você não entender isso aqui, não tem como entender. Olha aí, ó. Tá vendo isso aqui, esse povo aqui, ó? Esse povo aqui, ó. Esse povo aqui é o povo, é a descendência de Sem. Esses não são canitas. Parece, não parece? Canitas com semitas. Então, hebreus com africanos é a mesma coisa, pessoal. Aí, ó. Olha o que os cananeus adoravam. Eles acreditavam nesse cara aí, no Baal. Por isso que chamaram Yahushua de Baal-zevu. Lembra que chamaram ele de Baal-zevu? Por causa disso. Porque se como chamaram de Baal, olha só como é que você vai entender claramente. Se chamaram o nosso mestre de Baal, Baal-zevu, é porque ele era preto. Ele era da nossa cor. E isso tudo aconteceu na África. Ó, através de uma cuidadosa leitura dos textos, isso foi pesquisa, tá? No Google. Numa leitura de texto encontrado no Ugarit 28, é possível perceber que Baal era considerado a divindade heróica da religião cananeia, Era conhecido como Deus da tempestade, que enviava chuvas e fazia o grão crescer. Baal faz chuva, gente. Faz. Baal comanda o tempo, gente. Por incrível que possa parecer. Ele tem a permissividade. Baal é um caído, é um Elohim. E isso é complicado de explicar para vocês. Que existe o Pai, aquele que nos criou, que criou o céu, a terra e o mar. E existe o outro Deus, o Deus do abismo, aquele que resolveu extrair da energia das trevas, da energia do caos a sua força. Esse é Baal-zevu, que abandonou o Pai e serviu as trevas, a energia das trevas. E esse Baal, ele engana o povo, toda a humanidade, principalmente os judeus. O povo de Judá que faz as suas invocações através da estrela de Reifã,
Sabe quem é aquela estrela de Reifã, estrela de 6 pontas, estrela de 5 pontas? Toda estrela é o símbolo do satanismo, gente. É o símbolo dos anjos caídos. E não existe essa palavra estrela. Essa palavra foi inventada para ficar na sua cabeça. O que existe são entidades, são forças do mal que estão na região celeste. Eles estão nas regiões celestes e eles tentam destruir a luz. Beleza? Vamos lá, mais informações. Já estamos terminando já. Deixa eu ver com quantos minutos nós estamos aqui, gente. É tão bom, né, falar, mas tem muito tempo aqui. Vamos ver se vai dar. Olha, eles adoravam. Aí, na tabela das nações, em Gênesis, informa que são os descendentes dos filhos de Cã, chamado de Canaã. Esses são os adoradores dessas entidades, que hoje é cultuado dentro dos centros afros, centros espíritas, é cultuado dentro das igrejas, candomblé, né, que é o nome agora das assembleias, né, que faz os batuques aí, eles vão dançando e rodando, né, que é a mesma coisa, gente, é a mesma invocação dos espíritos. Olha aí, Canaã, filho de Cã e filho de Noé, de acordo com a Bíblia, quem era Canaã. Olha aí, ó. O povo que viveu em uma terra que jorrava leite e mel. Esses são os cananeus, que entraram na terra que não era deles. A terra pertencia aos semitas, a gente. E por isso que hoje nós habitamos a terra e nós não usufruímos da terra. Somos escravos nessa terra até hoje, ganhando salário mínimo, andando em ônibus lotado, em trens lotado. Hospitais são das piores qualidades, enquanto em outros lugares os hospitais são lindos, maravilhosos, e até aqui mesmo só são para os filhos mais abastados, que são poucos que têm condição, e essa maldição está se estendendo para toda a vida. Então os cananeus não, os deuses cananeus não são do povo hebreu, tá? Esses são os cananeus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por aqui eu encerro, tá bom, pessoal? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se é que você gostou dele, compartilhe esse vídeo, né? Mostra aí para todo mundo. Deixa eu acabar com essa figura aqui dessas crianças que eu acho muito legal. Eu quero ficar do lado deles. E do nosso amado e querido Yahushua. E se você gostou, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. DRM, o canal dos livros apócrifos, uma ótima noite. E amanhã nós temos live aí com o Jarley. Tchau, gente! Tchau!